como é que você vê o impacto da cultura organizacional das empresas nas práticas de diversidade, equidade e inclusão? A cultura ela é importante, tá? Dentro da organização, é o que permeia os nossos princípios e valores, né? Então, missão, visão e valores fazem parte da organização. E diversidade e inclusão ela precisa estar incluído dentro dessa pauta e ser um pilar, né, dentro da cultura organizacional. Mas ela não pode ser feita de qualquer forma, né? Ela precisa ter aí parâmetros, negociações, né? Quais são as melhores formas, olhando o contexto do universo da qual essa empresa está vivenciando naquele momento, porque a gente costuma falar que a diversidade ela está em níveis de maturidade em empresas diferentes, né? Então não é todo mundo que está igual. Então tem empresa que vai estar mais avançado, tem empresas que nem têm pauta ainda de diversidade e inclusão, mas é importante que a gente traga isso como um ponto importante dentro da organização, que é debater, entender os pontos de vista, né, aprender sobre o assunto, porque, querendo ou não, diversidade e inclusão é uma jornada, ninguém nasce sabendo, então a gente vai construindo isso com a organização, e mais do que isso, né, a liderança precisa comprar a ideia de que diversidade e inclusão ela traz inovação também, né? Porque um time diverso ele traz diversas possibilidades de criação de negócios, de mudanças de patamares ou até mesmo de cultura, e isso promove aí, né, esse senso de pertencimento, como a Lê falou ali no ponto anterior, que faz com que as pessoas se sintam pertencentes, que queiram fazer parte, continuar fazendo parte daquela organização, e mais do que isso, né, que lute de fato pela diversidade, equidade e inclusão dentro da organização. Muito legal, muito obrigado, muito interessante, Daniele. E você, Alessandra, como é que você vê, pela sua experiência, a importância da cultura das organizações nessas práticas? Nossa, é total. Eu concordo com a Daniele. Você atuando numa empresa com valores, com crenças, com hábitos que promovam a inclusão, você já tem um caminho bem à frente de muitas que ainda carregam os vieses inconscientes atrelados ao capacitismo, por exemplo, das pessoas com deficiência, atrelados ao regime da escravatura, onde ela enxerga a mulher, vamos se dizer, como a mãe, não a líder, o negro com a escravidão, a pessoa com uma opção sexual diferente como não valorado dentro da família, aquele que mora na periferia, ele vê apenas a dificuldade dele chegar na organização, ele não vê o quanto aquela pessoa vai potencializar. Eu vejo que essa cultura mais antiga, mais lá no passado, tende a não focar em pessoas. A partir do momento que você foca onde o ápice está nas pessoas, você tem uma cultura organizacional melhor e você consegue eliminar esses vieses que, como eu disse, estão atrelados a valores antigos, pré-concebidos, onde muitas pessoas elas não tinham oportunidades e não eram vistas como capazes. É fundamental a cultura organizacional focada em pessoas, ela já sai à frente, ao meu sentir, muito, muito, muito. Nós conseguimos relacionar, nós conseguimos trazer o sentimento de pertencimento com uma facilidade muito maior. É pleno, é pleno. Perfeito, Alessandra, muito legal, muito obrigado. E você, Neivia, como é que você vê? Como é que você vê esse impacto da cultura organizacional nessas práticas de diversidade, equidade e inclusão? Bom, hoje eu lidero uma área de cultura, inclusão e diversidade e eu já dei muita aula sobre cultura, então cultura é
é como a empresa se comporta. E quem se comporta são as pessoas. Né? Então, cultura é o jeito que a gente faz as coisas dentro de uma empresa, hábitos, comportamentos, valores. E eu sempre digo que cultura, inclusão e diversidade estão absolutamente conectados. É importante que a gente tenha muita integridade entre essas coisas, que a gente tenha o exemplo da liderança, porque não adianta eu ter uma cultura no discurso, que é o que a gente chama de cultura explícita, ou marca empregadora, para trazer para um conceito que se fala muito, se a cultura implícita, que é exatamente como nós somos, ou a experiência das pessoas colaboradoras dentro da empresa, se essas duas culturas, a aspiracional e a real, ou a explícita e a implícita, elas estiverem muito distantes uma da outra, você não tem a inclusão, você não promove a diversidade, você não tem o senso de pertencimento que a Ale tanto falou. Então, eu vejo isso como uma coisa só, tanto que eu lidero uma área que chama Cultura, Inclusão e Diversidade, porque tudo faz parte da mesma coisa. Então, você tem que ter integridade, você tem que ter compaixão, prezar pelos relacionamentos. Só assim você vai, de fato, promover um ambiente inclusivo, que inclui todas as diversidades, e assim você vai trazer, como a Dani falou, inovação e resultados para a sua empresa. Então, é fundamental que, começando pela alta liderança, se defina qual é o papel estratégico da inclusão e da diversidade na cultura e no negócio de cada empresa. E não existem duas culturas iguais, assim como não existem duas jornadas iguais de inclusão e diversidade. Se alguém prometer para você uma fórmula pronta, desconfie.